Já passou pela sua cabeça que aquilo que você acredita ser o certo, que aquela voz que você escuta dentro de si pode não ser a voz de Deus e sim a voz de Satanás? Eu estava assistindo a pregação da minha casa hoje e hoje foi falado a respeito dos minutos que antecediam a traição de Cristo. Está lá em João capítulo 13. E Jesus conta que Satanás já havia induzido Judas a traí-lo. E Jesus contou para eles ali naquele momento que um daqueles que ele partilhava o pão iria traí-lo. E Jesus já contou para que quando acontecesse eles soubessem que era Deus falando com eles. E a Bíblia conta que os discípulos ficaram olhando um para o outro, se perguntando quem poderia ser, porque afinal de contas eles estavam num círculo seguro. Eram os 12 discípulos que seguiam a Cristo. E aí eu percebi o quanto que nós somos parecidos com os discípulos. A Bíblia conta que João estava ao lado de Cristo e que Pedro fazia sinais para João dizendo: pergunta para ele quem é. Curiosos. Os discípulos eram curiosos, queriam ser melhores uns que os outros, mexeriqueiros, monopolizadores dos milagres de Cristo. Eles queriam escolher quem vinham até Cristo, mas Deus corrigia eles e ensinava a todo momento. E a Bíblia diz que João perguntou para Jesus: Jesus, quem é? E Jesus disse: aquele que eu molhar o bocado de pão no prato. Esse seria o traidor. E Jesus imediatamente fez isso e deu o pão a Judas e disse: seja lá o que você tiver a fazer, faça logo. E a Bíblia conta que os discípulos não entenderam. Sabe por que eles não entenderam? Eles não entenderam porque os discípulos julgavam conforme a aparência. Da mesma forma que nós julgamos as pessoas hoje, por conta da aparência. Sabe por que mesmo Jesus dizendo que o traidor era aquele que ele molharia o pão e entregaria, e ele fez isso imediatamente, entregou a Judas o pão, e eles ficaram sem entender? Porque Judas desempenhava um papel importante entre os 12. Judas administrava os recursos do ministério, a bolsa do dinheiro andava com Judas. Então, quando Jesus entregou o pão a Judas e disse: faz o que precisa fazer depressa, eles começaram a pensar: não, mas Jesus deve estar dando alguma ordem para ele, ajudar os pobres, fazer alguma coisa. Não deve ser ele. Imagina! É isso que a gente faz. A gente julga pela aparência, da mesma forma que os discípulos faziam. Jesus estava ali, dizendo que o trairia, mas ninguém entendeu. A mesma coisa acontece com a gente. Muitas vezes o Senhor está dizendo pra gente o que é errado, o que a gente não deve fazer. Sabe o que a gente está fazendo? Não, mas a pessoa é de Deus, mas é uma pessoa de Cristo. Nem sempre quem anda com Cristo, come com Cristo e vive com Cristo é de Cristo. Judas é o exemplo mais clássico pra gente observar. Todos nós somos semelhantes aos 12 discípulos, inclusive a Judas. Mas que em nome de Jesus nós não escolhemos nos assemelhar a ele. E por mais que Judas tenha traído Jesus, ninguém nunca vai poder mudar que Judas fez parte dos 12 que andavam com Cristo. Judas foi amado por Jesus até o último dia. Judas era chamado de amigo, mesmo sabendo Jesus que ele o trairia. Que através dessa traição, Jesus seria escarnecido, humilhado. Pessoas jogariam um pano no rosto de Jesus, dariam socos na cara dele e diriam: profetiza agora quem te bateu. Jesus foi humilhado e ele sabia por meio de quem ele seria humilhado, mas ainda assim ele amou Judas. Ele alimentou Judas. Ele lavou os pés dele, ele amou ele até o fim. E a traição de Judas não mudou o que Jesus sentia por ele. Que em nome de Jesus, ainda que pareçamos com os 12 discípulos, a gente não tem o mesmo desfecho de Judas. Que a gente não se assemelhe a ele. Que a gente não traia pessoas. Que a gente não traia a si próprio. E que, acima de tudo, que a gente não traia Jesus, porque todas as vezes que fazemos isso com o nosso próximo, nós estamos fazendo a Cristo, nós estamos crucificando a Cristo de novo. Jesus amou Judas até o fim, Jesus ama você e ele vai lutar por você. Escute a Jesus.